Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, nos diz assim a palavra do nosso Deus: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ler todos juntos? Vamos lá? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos na Tua casa e tantas coisas importantes que já aconteceram, como gratidão ao Senhor, o quanto o Senhor cuida da igreja, prepara pessoas para estarem à frente, ensinando a palavra do Senhor, também o quanto o Senhor traz crianças para alegrar o nosso coração, e o Senhor mesmo declara que elas são do Senhor, são herança do Senhor. Louvado seja o Teu nome por isso, pelos presentes que recebemos das nossas crianças, por tantos ensinos que aprendemos com elas, e quanto vemos a graça do Senhor operando, agindo no coraçãozinho de cada um dos nossos filhos. Continua a abençoar, ó Deus, todo o nosso culto, em especial agora quando vamos ler textos da Tua palavra, que o Senhor, com Teu Santo Espírito, possa iluminar a nossa mente, aplicar a verdade do Senhor no nosso coração. Pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Na semana passada nós começamos pela manhã os estudos doutrinários de uma doutrina muito importante na nossa denominação e nas igrejas reformadas, aliancistas, que compreendem que Deus é o Deus do pacto, Deus que fez um pacto, uma aliança com o seu povo. Nós estamos falando da doutrina do batismo infantil. Por que nós batizamos os nossos filhos? Entenda bem, nós não batizamos crianças. Passa uma criança aí que quer ser batizada. Não é assim que funciona. Nós batizamos os nossos filhos, filhos daqueles que pertencem ao pacto, daquelas famílias que fizeram pacto com Deus. Na verdade, não é nem a gente quem faz o pacto. O pacto é dado por Deus, como vimos na semana passada em Gênesis 17. Deus deu o pacto a Abraão e toda a sua descendência, não somente a Abraão. E agora nós vamos falar de um tema, talvez o mais confuso, a objeção mais severa daqueles que não creem no batismo infantil, e as pessoas acabam confundindo um pouquinho algumas questões, e a gente procura aqui, nossa intenção é, através de alguns textos, clarear a mente dos irmãos para entender melhor a relação entre a fé e o batismo infantil. Por quê? Porque as pessoas dizem assim, uma criança ela não pode receber o batismo porque ela não é madura o bastante para ter certeza da sua fé. Esse é um ponto que colocam contra a nossa denominação. Calvino trabalhou bastante com esse tema, depois dele vários outros reformadores também lidaram com essa mesma objeção e responderam de maneira muito boa, muito importante e acima de tudo bíblica. Vamos lembrar que a reforma foi uma volta às escrituras e os reformadores todos voltaram a esse ponto da importância dos sacramentos. Uma igreja, como vimos na semana passada, uma das marcas da igreja verdadeira, a correta administração dos sacramentos. E os reformadores, então, trataram desse assunto. Será que uma criança pode receber o batismo? Ela não é madura o bastante para compreender a fé? Esse é um dos pontos que colocam contra a gente. E aí o texto que é usado muitas vezes está lá em Marcos 16, verso 16. Marcos 16, 16. Vamos ver lá o que diz o evangelista Marcos. Na verdade, Jesus, né? Conforme o registro do evangelista Marcos, as pessoas que não creem no batismo infantil, elas pegam esse texto e dizem, está vendo? Não é possível batizar as crianças porque elas não compreendem a fé. Será mesmo que elas não compreendem a fé? Primeiro ponto é esse, a Ana Carol acabou de falar. Nós professores mais aprendemos com as crianças do que ensinamos. Não é? Será mesmo que elas não compreendem a fé? Mas tudo bem, o sinal da circuncisão era dado com uma criança com 8 dias de vida. E aí não dá para a gente falar que aquele bebezinho compreenderia uma pregação, uma fé, a própria mensagem do Evangelho. Mas ele recebia o sinal, ok? Está registrado lá em Gênesis 17. E aí o texto usado é esse, Marcos 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado.
Olha só que interessante. O texto deixa claro que antes da cerimônia de batismo, no caso de um adulto, é necessário a sua pública profissão de fé. É quem crer, quem declarar crer no Senhor Jesus, deve ser batizado. O ponto aqui, na verdade, são dois. O assunto principal do texto não é batismo. O assunto principal do texto, no contexto de Marcos 16, é a fé para a salvação. E não é batismo. Se você olhar, e tarefa para casa, olha no capítulo 16 inteiro de Marcos, e você vai encontrar que o ponto principal de Jesus é: os discípulos não criam, não estavam acreditando na ressurreição, e Jesus está dizendo o tempo todo da importância deles crerem. Quando eles creem, e aqueles que vão crer, que irão crer, eles deveriam professar a fé e assim serem batizados. O ponto aqui é fé para a salvação. Um segundo problema do texto é que, se eu interpretar que esse texto exclui as crianças do batismo, então necessariamente eu estou dizendo que as minhas crianças, os meus filhos, serão condenados se morrerem na infância. Pensa um pouquinho no que você está defendendo. Se eu disser que o meu filho não pode receber o sinal do batismo, porque ele não tem condições de crer, se eu perder um dos meus filhos ainda criança, eles estão condenados. Isso não é uma doutrina reformada. A doutrina romana diz que vai lá para o limbus infantus, mas a doutrina reformada diz que não. Filhos de crentes pertencem à graça de Deus. Filhos de crentes pertencem ao Senhor. Herança do Senhor são os filhos. Salmo 127 deixa isso muito claro. Eles não nos pertencem, eles já são do Senhor. Jesus diz: vinde a mim, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então o texto não está excluindo as crianças. Se você porventura achar que esse texto exclui as crianças do batismo, então nós temos alguns problemas aqui. Porque você vai interpretar literalmente, não literariamente, a palavra de Deus, você vai ter que interpretar toda a Escritura de maneira literal. Isso implica, por exemplo, de você pegar a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, quando diz assim: se alguém não trabalhar, que também não coma. A partir de hoje, crianças, vocês estão proibidos de comer. Vocês não trabalham. Então vocês não podem comer. Percebam a irresponsabilidade de uma interpretação errônea das Escrituras, de não compreender o contexto, as implicações daquilo que você defende muitas vezes. Se é para seguir de maneira literal, toda a Escritura deveria ser interpretada literalmente. E aí é o grande problema, aí há muita confusão na interpretação da palavra de Deus. Então o assunto aqui não é salvação, tá? O assunto aqui não é batismo, o assunto aqui é salvação para aquele que crê. E ainda não respondemos a pergunta: então qual a relação entre batismo infantil e a fé? E aqui eu queria citar algo importante aqui, o que dizer então de 1 Coríntios 7,14? Vamos abrir lá? 1 Coríntios 7,14. O que Paulo vai falar sobre a família cristã, ou a importância de ter pelo menos um ente da família, um cônjuge, por exemplo, que seja crente no Senhor Jesus. 1 Coríntios 7,14. Olha só o que diz o texto: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora os filhos são santos. Vejam só o que Paulo está dizendo. Agora, porque tem um crente na família, não precisa nem ser os dois pais crentes. Pelo menos um é crente no Senhor Jesus. Os filhos são santos, separados para Deus, santificados pelo Senhor, é o que Paulo vai dizer. E aqui eu vou usar um dos grandes conhecedores do Novo Testamento, o Dr. Augusto Nicodemos, o que ele fala sobre esse texto. Ele diz assim, que o termo santo usado aqui no texto está dizendo que os filhos de crentes estão debaixo da aliança de Deus com seu povo e estão, portanto, separados dos pagãos e incrédulos. As crianças que não são parte da aliança, elas não têm essa separação de Deus. Mas aqueles que são filhos de crentes estão debaixo da aliança com o seu povo, de Deus com o seu povo. Isto não significa, presta atenção que o Dr. Augusto diz, isso não significa que estão automaticamente salvos e regenerados, mas que nascem dentro da aliança, pertencem à comunidade do povo de Deus, eles mesmos terão de exercer fé pessoal em Jesus Cristo para que possam ser salvos.
Quando chegar o tempo certo, e não estou nem falando do tempo em que eles vão professar a fé, porque para muitos que crescem na igreja é um processo que vai acontecendo e Deus vai falando, assim como falou com crianças na Bíblia, falou com o rei Josias, falou com o profeta Samuel. Deus fala com crianças, Deus derrama graça sobre as crianças que pertencem ao pacto, e Deus mesmo vai trabalhando para que essas crianças um dia possam publicamente professar a sua fé no Senhor Jesus. Aí eu queria agora que nós tratássemos de um ponto importante sobre a justificação da fé. E nós vamos abrir no texto um dos mais importantes da Bíblia, Efésios 2, de 8 a 10. Vamos ler lá, eu sei que você sabe de cor, Efésios 2. Vamos abrir a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, porque há uma palavra importante de Paulo aqui. Quando ele diz assim, Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Paulo já havia dito no primeiro capítulo que todos aqueles que creem ou que vão crer, só vão crer porque há um decreto de Deus, porque Deus determinou a salvação para aqueles que vão crer, que vão receber a graça. E agora Paulo vai dizer claramente que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de cada um de nós. Nós estávamos mortos, nós não pudemos escolher a Deus, foi Deus quem nos escolheu, foi Deus quem operou a sua graça. A salvação é monérgica, é monergismo, é só um que age, e esse um é Deus. Nós respondemos quando o Espírito Santo age no nosso coração. Então, a relação aqui da justificação pela fé, tanto no texto de Romanos 5, como lemos, e aqui em Efésios 2, que somos salvos pela graça mediante a fé. Há um regenerar de Deus primeiro, para que nós possamos ter fé, né? É o que Paulo está dizendo. E aqui há uma questão importante. Por quê? Porque lá no capítulo 4 de Romanos, quando Paulo cita a salvação de Abraão, ele diz que Abraão foi alcançado pela graça de Deus, justificado pela fé em Cristo, antes de receber o sinal da circuncisão. Lembram disso? Então vamos ver aqui, daqui a pouco a gente cita mais aqui esse texto de Efésios, mas vamos voltar para Romanos 4, verso 11. Romanos 4, 11. Só para nós lermos a relação que Paulo faz entre circuncisão como um sinal de justificação. Olha que interessante. Romanos 4:11. O tema aqui de Paulo é a salvação de Abraão, o chamado dele, a justificação dele, ele recebendo o sinal dessa justificação. E aí ele diz o verso 11, Romanos 4:11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Qual é o sinal da justificação pela fé no Antigo Testamento? A partir de Gênesis 17? Circuncisão. Qual é o sinal da justificação pela fé a partir de Atos 15, Novo Testamento, pregação de Cristo, mas especificamente ou oficialmente Atos 15, o primeiro concílio de Jerusalém? Batismo. Os apóstolos entendem, não mais é necessário circuncidar, mas sim batizar. Aquilo que já era sombra, como Paulo vai dizer aos Colossenses, aquilo que era sombra no Antigo Testamento se cumpre em Cristo, e agora é necessário receber um outro sinal de justificação, e esse é o batismo, não mais a circuncisão. E lembrando que isso era aplicado a quem mesmo? A crianças a partir do 8º dia, tá? Aí olha só que interessante que nós temos aqui. Se nós não podemos ter membros menores na igreja, porque as crianças que são batizadas, elas se tornam membros menores. Na IPB, na Igreja Presbiteriana do Brasil, os irmãos sabem até que idade a criança pode ficar como membro menor? Até os seus 17 anos. Se ela até lá não professar a sua fé, automaticamente ela é excluída do hall de membros.
Completou 18 anos, ela deixa de ser membro menor. Se ela não professou a fé, ela deixa de ser membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então ela tem até os seus 17 anos para entender todo o plano de salvação, para fazer a classe de catecúmenos, para publicar a sua fé, a fé que os próprios pais colocaram, né? Ou fizeram um pacto com Deus. Então, olha só, se nós não podemos ter membros menores na igreja, porque os menores não podem dar certeza da fé, então não poderíamos ter também membros maiores, adultos. Por quê? Por qual razão? Porque ninguém pode garantir que um adulto que veio aqui na frente, publicou a sua fé e foi batizado, é realmente salvo. Só Deus sabe quem é e quem não é. Você deve lembrar de muitos adolescentes, jovens e adultos que estiveram aqui nessa igreja, nesse mesmo local, publicaram a sua fé e que hoje não tem nada a ver com Deus, está vivendo completamente de maneira torta para Deus. Então, se eu estou dizendo que a criança não tem capacidade de crer e por isso ela não pode receber batismo, então ninguém deveria ser crente, ninguém deveria ser membro da igreja. Porque não dá para garantir que todos os adultos também são verdadeiramente crentes. O único que sabe disso é Deus. É só Deus que tem o acesso, só Cristo tem o acesso ao livro da vida. A fé, ela é operada por Deus, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é o que mesmo? É dom de Deus. A fé não é obra nossa, a fé não está sob o nosso poder, onde nós controlamos. Eu dou fé a quem eu quero, para os idosos eu dou, para as crianças eu não dou. Para os adultos tem fé, para as crianças não tem. Entendam? A fé não é nossa. A fé é a operação sobrenatural de Deus. É Deus quem faz a fé acontecer no nosso coração. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É obra do Espírito Santo de Deus, aplicando no coração de quem Ele quer, ou melhor, dos eleitos, daqueles que são predestinados para receber fé, para receber salvação. Esses serão salvos, porque ao mover um agir de Deus na vida deles. A fé é dom de Deus, e Deus dá a fé aos seus eleitos. E aqui algumas coisas importantes. Nós não podemos defender que o batismo só pode ser aplicado a adultos, pois eles são racionalmente responsáveis. As pessoas que defendem ou são contrárias ao batismo infantil, elas dizem isso. Batismo somente para os adultos, porque eles são racionalmente responsáveis. Sabe por que a gente não pode defender isso? Porque isso implicaria que a salvação não é pela fé, mas é pela razão. Que doutrina é essa, irmãos? Alguém lembra? Primeiro século, gnosticismo, filosofia grega, rejeitada por todos os apóstolos, várias cartas escritas no Novo Testamento contrários ao protognosticismo, que eu chego até Deus pelo conhecimento, pela razão. Isso não é bíblico. Se eu defender que as pessoas só podem crer em Jesus pela razão, eu estou determinando que a salvação é pela razão. E aí não é o que a Bíblia ensina. Aliás, o Novo Testamento inteiro, quase todo, foi escrito contrário a essa visão do gnosticismo. E aí eu queria citar o reverendo Onésio, que foi um pastor da nossa igreja, um pastor importante da nossa igreja. Ele diz assim: ao sustentar que o batismo só pode ser ministrado aos racionalmente responsáveis, objetivamente fazem a redenção depender da razão e estabelecem a premissa de que a fé surge com a maturidade psicorracional, sendo neste caso uma aquisição humana, não um dom de Deus, um carisma da graça. A fé não depende da gente, não depende de quem quer ou de quem corre, como Paulo diz lá, de Deus usar a sua misericórdia. Romanos 9 é o que ele nos fala. Se a fé foi aplicada a nós quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, então Deus pode também levar os infantes a uma fé salvadora, pessoal, quando se tornam capazes de professar a fé em Cristo. Há um trabalhar da graça de Deus quando um pacto é feito com a família. A promessa do pacto não pertence apenas aos pais, como diz desde lá do Antigo Testamento. A promessa é para os pais e para os seus filhos. E aqui eu vou citar um outro pastor importante, reverendo Boanerges Ribeiro, que foi um dos principais, talvez o mais importante presidente da nossa igreja, de 66 a 1974, e ele diz assim: é também possível que a criança batizada venha também apostatar-se de Cristo na idade adulta, possibilidade que se estende ao adulto que se batiza e pode posteriormente vir a apostatar-se da fé. Acabei de falar disso.
Você conhece adultos que foram batizados e que apostataram da fé. No caso do adulto, batizamo-lo aceitando a sua profissão de fé no Senhor Jesus nos termos da aliança da graça. No caso da criança, batizamo-la aceitando os termos da aliança da graça, onde a promessa do Espírito Santo é para os que creem e para os seus filhos. Atos 2 deixa isso bem claro. A promessa não é somente para os pais, mas para os pais e para os filhos. E aí, terminando já, qual a relação entre batismo e arrependimento? Porque é um outro ponto, né? A criança não tem consciência para se arrepender, por isso ela não pode receber o batismo, assim como, né, já foi falado da questão da justificação pela fé. E aqui eu vou citar João Calvino, o grande reformador João Calvino, que ele diz assim: porque a circuncisão foi símbolo de arrependimento, se vê claramente em muitos lugares da Escritura, principalmente no capítulo 4 de Jeremias. E Paulo a chama de selo da justiça da fé. Acabamos de ler Romanos 4:11. É o selo da justificação pela fé, a circuncisão. E aí, olha só o que Calvino diz: que perguntem a Deus por que se fazia aplicar aos filhos. Você não concorda? Vai lá brigar com Deus. Vai lá dizer para Deus: não concordo, Senhor, que filhos, crianças devam ser batizados. Calvino joga a nossa responsabilidade, né? Pergunte a Deus. Jeremias 4:4, vamos abrir agora em Jeremias 4:4, que é a citação aqui de Calvino, porque em todo o capítulo 4 de Jeremias, Jeremias está convocando o povo ao arrependimento, e para lembrar da importância da circuncisão como um sinal de fé e de arrependimento, ele vai fazer uma citação aqui muito importante. Jeremias 4, verso 4. Ele diz assim: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Vejam que o termo aqui agora, circuncisão, tem a ver com arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados. Lembrando que esse símbolo de arrependimento também era aplicado às crianças, mesmo que elas não tivessem consciência de como fazer isso e do quanto elas precisavam se arrepender ali no caso de um bebezinho. Se fosse assim, se você achar que criança não pode receber o batismo porque batismo é símbolo de arrependimento, então você vai defender que Jesus foi batizado de maneira errada. Jesus deveria ser batizado com arrependimento? Ele precisava se arrepender de algum pecado? Aliás, era até a confusão aí na cabeça de João Batista, né? Eu deveria ser batizado pelo Senhor e não o Senhor. Mas Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Ele recebeu o sinal do arrependimento, o sinal da justificação pela fé na circuncisão, e ele foi batizado por João Batista. O batismo de João Batista era focado apenas no arrependimento para a preparação do Messias. Jesus recebe esses símbolos, esses sinais do pacto, e depois ele ordena que todo aquele que crê deva ser batizado. E aqui, um outro texto e eu termino, um outro assunto, na verdade, eu termino. Há uma outra objeção de que não há textos claros sobre o batismo infantil. Claro que o Ricardo vai ter tempo em 3 sermões para falar desses textos com mais cuidado, com mais calma, né? Mas a questão que eu queria citar é a seguinte: alguns dizem que não há textos claros na Bíblia sobre o batismo infantil. Primeira questão, não há textos claros mesmos? Nós já vimos na semana passada quantas famílias eram batizadas inteiras. Dizer que uma família naquele tempo não tinha filhos é um negócio complicado de entender, né? Hoje não ter filhos, tudo bem. Eu estava esses dias passeando com a Renata e o Gael no shopping Moca, e é impressionante como tem cachorro andando no shopping. Parece que as crianças não estão mais tendo filho, um monte de cachorro no shopping, não é? Filho hoje é um negócio raro de se ver entre as famílias. Existem várias questões para isso, existe planejamento, decisões da família. Ninguém está aqui dizendo se deve ou não deve ter, mas pensar em uma família antigamente sem filhos não cabe. Nós sabemos disso, que não cabe. Ainda mais num contexto judaico. Então várias famílias foram batizadas no Antigo Testamento, aliás no Novo Testamento, né? No livro de Atos, e famílias inteiras, diz a palavra. Depois, com mais calma, o nosso irmão Ricardo vai poder tratar desse tema. Mas Calvino traz uma objeção, ou quanto a essa objeção, Calvino diz assim: se essa razão fosse válida, ou seja, não há textos claros que prescrevam
o batismo infantil, Calvino diz assim: se essa razão fosse válida, poderíamos concluir também dela que as mulheres não devem ser admitidas à ceia do Senhor. Então hoje mulheres não vão poder participar da ceia do Senhor. Calvino diz assim: posto que não há um texto na Escritura que diga que elas comungaram no tempo dos apóstolos. Cuidado com a interpretação bíblica. Se você interpretar a Bíblia literalmente e ficar caçando, não tem um mandamento dizendo claramente que o meu filho precisa ser batizado, então se você é mulher, não participe mais da ceia do Senhor, porque também não vai encontrar na palavra mulheres participando da ceia. Nós não cremos nisso, nós cremos que mulheres podem participar, porque no pacto do Antigo Testamento, elas também eram contadas na circuncisão do seu esposo ou do seu pai. E o batismo depois é ainda mais completo, ele é aplicado também às mulheres, às crianças, ele é aplicado a escravos, a livres, a todas as pessoas. E aí, eu queria terminar citando a palavra de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, repreendendo a igreja de Corinto, ele diz assim: os judeus pedem sinais, os gregos sabedoria, mas eu prego Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Os judeus queriam, aliás os gregos, queriam sabedoria, razão. E Paulo vai dizer: eu não vou pregar nada disso. Eu vou pregar aquilo que Cristo fez, eu vou pregar a fé no Senhor Jesus. E aí eu queria terminar dando um testemunho pequeno do quanto Deus age no coração daqueles que são do Senhor, nossos filhos. Cada um aqui dos irmãos tem um testemunho, quem tem filho sabe disso. Tem um testemunho de quanto a criança foi usada num momento para falar de Deus para você, não é verdade? Vou citar pelo menos 2 momentos que eu lembro claramente. Aconteceu com a Samara, aconteceu com o Theo e com o Gael, mas 2 momentos muito marcantes aconteceu principalmente com o Theo. Num dos cultos familiares que nós fazíamos ou fazemos, Theo era pequenininho, ele deveria ter uns 4, 5 anos mais ou menos. E aí na hora dele orar, eu me emocionei com a oração, eu e a Renata, porque ele pediu perdão pelos seus pecados. E eu falei: gente, se esse menino se humilhou diante de Deus pedindo perdão pelos seus pecados, é sinal da graça de Deus agindo no coração dele. Quem somos nós para dizer que Deus aplica a graça somente para adulto? Um outro momento, nós estávamos voando, indo para Aracaju, visitar os parentes da minha esposa. Ao subir o avião, eu estava subindo o avião, ele faz a seguinte pergunta: pai, quem está segurando esse avião? E aí eu, na hora, travei, como é que eu vou explicar para um menino pequeno quem está segurando esse avião? Já pensando na física, na engenharia e tal, e ele mesmo responde prontamente: já sei, é a mão de Deus que está segurando esse avião. Todos os aviões que estão voando nesse momento só estão no céu porque a mão de Deus está sustentando esse avião. É a palavra de uma criança que tem fé, que tem graça aplicada no coração, porque a fé quem dá é Deus. Não é a física que segura um avião, não é a engenharia, tudo isso é criação de Deus, tudo isso está nas mãos de Deus. Nós lembramos de vários testemunhos de irmãos que tiveram filhos e que disseram isso: a filha olhar para o céu e diz: Deus pintou o céu dessa cor. Quem trabalha com criança aqui sabe disso, todos os dias a gente se encanta de ver a graça de Deus agindo no coração dos nossos filhos. Porque a fé não é nossa, a fé é de Deus, Ele dá a quem Ele quer. E Ele decidiu dar fé. A promessa pactual não é somente para os pais, mas é para a família da fé. Para que essa família impacte o mundo como viviam os puritanos. Para que quanto mais filhos eu tiver, todos eles impactarão o mundo com a graça de Deus. Porque o mundo está carente de conhecer a graça do Senhor. Que Deus assim nos ajude a compreender e a entender que o batismo infantil é uma das coisas mais belas e importantes que Deus deixou para a nossa família, para a edificação da família. É um compromisso diante de Deus de que nós vamos criar os nossos filhos e aplicar, ou ensiná-los a conhecer a graça de Deus, para que Deus aplique essa graça no coração deles a cada dia. Deus assim nos ajude e abençoe.